Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Oh, Senhor. Amém? Amém. A partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Amém. Aqui nós vemos uma passagem que ela está logo na sequência da multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães, irmãos lembram, que uma multidão seguindo Jesus, e aquela multidão está com fome. Jesus não despede ninguém com fome, não despede ninguém de mãos vazias, não dispensa ninguém assim. Quem vai buscar Jesus recebe alguma coisa de volta. Estou falando de bens materiais, estou falando que recebe resposta daquilo que veio buscar. E nesse caso, essa multidão precisava de alimento. E Jesus, sabendo que eles precisavam de alimento, ele multiplica pães e peixes, ele entrega na mão dos seus discípulos e ele fala: vai, entrega para eles, que eles estão precisando desse alimento. E entregando esse alimento para eles, a Bíblia fala que a multiplicação foi tanta que sobrou peixe, sobrou pão ali, sobrou 12 cestos. E acabando isso, Jesus fala para recolher o pão, trazer de volta, porque o alimento não pode ser jogado fora, o alimento dado por Jesus não pode ser jogado fora. Aquilo que Jesus manda para nós, e nós temos que nos alimentar. E nós não podemos dispensar o alimento vindo do céu. Nós não podemos jogar fora aquilo que é Deus que manda para nós. Nós não podemos abandonar aquilo que é Deus nos entrega nas nossas mãos. E acabando esse cenário, esse momento, Jesus ordena, ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para outra banda. Nós vemos aqui que foi uma ordem de Jesus. Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, fala que Jesus obrigou, ou seja, fala mais forte ainda. Aqui ele ordena, no Evangelho segundo escreveu Marcos fala que Jesus obrigou que eles entrassem no barco e falou: atravessa do outro lado. E agora nós vemos alguns homens que entraram no barco a mando de Jesus, e esse barco está no meio do mar, Jesus fica para orar, e a Bíblia fala que Jesus está só. Foi orar, foi à parte, mas foi sozinho. Os discípulos estão no mar, atravessando no barco. E quando eles estão atravessando
uma tempestade alcança eles. E quando essa tempestade alcança eles, esses homens ficam preocupados. Imagina, no meio do barco, no meio do mar, à noite, a tempestade batendo naquele barco, jogando o barco de um lado para o outro. O barco não tinha essa estrutura dos barcos que tem hoje. Imagina aquele barco mais precário, com a água batendo, jogando de um lado para o outro. Eles já não têm mais o controle das águas, já não tem mais o controle do mar, já não tem mais o controle de nada. Eles estão no mar, mas eles perderam o controle de tudo. Eles estão no mar, mas eles perderam a direção, porque Jesus havia mandado que eles atravessassem, só que eles não tinham controle de direcionar aquele barco para atravessar para o outro lado. Eles não tinham como voltar atrás, não tinham como desistir, pular no mar seria uma loucura. Já pensou dentro do barco? Já está ruim dentro do barco, vai pular no mar, já piora tudo. E Jesus, que havia ordenado que eles entrassem no barco, Jesus que havia mandado que eles entrassem no barco, Jesus que havia falado para eles: atravessa para o outro lado e eu vou chegar lá. Eles deveriam estar pensando: como que ele vai chegar até lá, né? Porque até então Jesus não tinha andado por cima do mar, não tinha feito nada disso. Mas Jesus, se nós olharmos para trás no livro do Êxodo, ele é o mesmo Deus que abriu o mar. Se ele não tivesse aberto esse mar, andado por cima das águas, ele poderia abrir o mar e de mesma forma. Ele poderia sair de um lugar, aparecer no outro, porque ele também é um Deus que ele é onipresente. Ou seja, ele tem seus modos de trabalhar, e os modos dele de trabalhar nem sempre são os modos que nós imaginamos que ele vai trabalhar. Mas ele tem os seus modos de trabalhar, e no final o modo de trabalhar dele é o modo que é certo. Correto? Alguém discorda de algum trabalhar de Deus? Alguém pode olhar assim e falar: Deus fez isso na minha vida e isso foi errado. Isso aqui não foi muito bom que Deus me deu. Isso aqui que Deus colocou na minha mão, e nunca vi ninguém falar isso. Sempre ouvi as pessoas falando: Deus colocou algo na minha mão, ou Deus me direcionou para tal lugar, e sempre agradecendo a Deus por aquilo que ele tinha feito. E esse Jesus que mandou eles entrarem no barco, esses homens, eles tinham acabado de ajudar Jesus numa missão, que era a multiplicação dos pães. E eles agora estão se vendo dentro de um mar que está chacoalhando do barco de um lado para o outro. Eles estão num processo difícil, e tem gente que fala, né, que às vezes a gente está passando por um processo difícil porque fez algo de errado. Já parou para conversar com alguém? Toda vez que você fala: estou passando por um processo difícil, você tenta abrir o coração, porque a gente precisa conversar com alguém. Por isso que a gente tem que prestar atenção com quem que a gente vai falar. Porque às vezes a gente tenta pedir um conselho ou abrir o nosso coração, a pessoa nos leva mais para baixo ainda. Mas Jesus não é esse que leva para baixo. E esses homens aqui, eles não tinham feito nada de errado. Eles não tinham errado, eles não tinham transgredido nenhuma lei no momento. Eles estavam no lugar que Jesus havia ordenado que eles estivessem. Eles estavam passando por um momento difícil, e a tempestade está batendo naquele barco, mas eles não erraram. Eles estavam no lugar onde Jesus havia ordenado que eles estivessem. E o barco, nem por isso eles estavam isentos da tempestade. Nem por isso a tempestade deixou de alcançá-los. A tempestade alcançou esses homens. O barco deles estava chacoalhando. O momento deles era um momento que era difícil de se passar, mas eles tinham um diferencial na vida deles, que é Jesus que não os abandonaria. E nós temos esse Jesus nas nossas vidas também. O barco pode estar chacoalhando, batendo de um lado para o outro. Nós poderemos ter entrado num momento de dificuldade, mas Jesus continua cuidando de nós. Aleluia! Jesus continua nos sustentando. Jesus continua nos ajudando. Jesus continua colocando as suas mãos sobre as nossas vidas. Eu acabei de contar um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, de uma oração respondida. Nós não tínhamos feito nada para que aquilo acontecesse. Não havíamos nos comportado de maneira que nos levasse àquilo. Mas aprove a Deus permitir aquela situação. Mas aquela situação que nós passamos não foi uma situação para nos matar. Tanto é que foi uma situação
edificar a nossa fé. Porque nessa noite eu pude dividir com os irmãos. E os irmãos se alegraram com a bênção que Deus nos deu. Aí tem situações que você está passando nesse momento que não está entendendo, o barco está balançando de um lado para o outro, e você está perguntando para Jesus o que eu fiz de errado, o que aconteceu. Aí ele está respondendo nessa noite: você não fez nada de errado, não aconteceu nada, mas eu estou no controle da situação. O barco pode estar balançando, mas você não está só. A onda pode ter se levantado, mas eu continuo cuidando de você. Graças a Jesus. Vamos arrastar o que ele veio. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o cuidado dele vem andando por cima das águas. Já pensou? Isso é uma experiência que Glória a Deus. só eles tiveram. Já parou para pensar nisso? Glória a Deus. Já viu Jesus andar por cima das águas? Glória. Alguém aqui já viu? Já pensou se um deles estivesse aqui, eu perguntasse se alguém aqui já viu? Ele levantaria a mão e falaria: essa experiência eu tenho. Glória a Deus. Essa experiência aí eu tenho. Eu vi. Glória Glória a Deus. Aleluia. Tem alguns irmãos que estão passando por momentos difíceis aqui. E amanhã ou depois, quando vencer essa situação, que alguém falar de uma situação parecida, vai poder falar: se comporta dessa maneira assim, porque se posiciona na presença de Deus, porque assim, essa experiência eu tenho. E quando eu passei por essa experiência, Jesus me deu vitória. Eu achava que estava sozinho, meu barco estava balançando, eu achava que ia pique, mas Jesus apareceu e me estendeu a mão. Jesus apareceu e acalmou o mar. Jesus apareceu e me sustentou. Amém. Vamos arrastar o que ele veio cá. Glória a Deus. Aí Pedro olha e vê Jesus vindo. Eles tiveram medo, né? A princípio eles tiveram medo, é um fantasma. Glória a Deus. Aí imagina, homens dentro de um barco. Dentro do barco, no meio do mar, vai correr para onde? Se aparece, aí aparece alguém andando por cima das águas, eles pensam que é um fantasma. Se já estava ruim, com medo, por causa da tempestade, agora ainda aparece alguém andando por cima das águas e eles pensam: é um fantasma. Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. E se eles tivessem para onde ir, talvez eles correriam para longe daquele que estava vindo ao encontro deles para salvar eles. E sabe por que Jesus não permitiu que você saísse do lugar até agora? Porque Ele está vindo ao seu encontro para te salvar, para te sarar, para te curar. E você está parado falando: eu não consigo sair daqui. E não é para sair do lugar onde Ele te colocou, porque Ele está vindo ao seu encontro. Aleluia! Glória a Deus! Ele achou que Ele está vindo ao seu encontro. Não tenha medo, não temas. É Jesus que está vindo. Aleluia! Às vezes a gente acha que está sozinho, né? Às vezes a gente acha que está sozinho. Já parou? Já tiveram essas sensações assim? Eu já falei aqui várias vezes, mas eu vou continuar falando. A vez que eu me senti mais só, eu olhei e falei: eu estou sozinho. Eu coloquei meu joelho no chão e Deus encheu aquele lugar com a presença dele, tipo falando para mim: eu estou aqui, você não está sozinho não. E nesse momento difícil que você está passando, Ele está falando para você nessa noite: eu estou aqui, você não está sozinho não. Sinta a presença de Deus aí, é Ele que está falando aos nossos corações nessa noite. Quando Pedro vê que é Jesus, agora acabou o medo do homem. E vem, Pedro ele parece aqueles exames do coração, né? Ele está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima. Ele não segue uma linha, ele vai subindo. Ele é tem horas que ele é aquele crente que a gente olha e fala que ia ser igual a Pedro.
Aí Pedro dá uma volta para trás e a gente olha e fala, não queria ser igual Pedro, não. Lembra de quando Jesus pergunta para eles, fala, quem eles dizem que eu sou? Aí eles falam, uns dizem que é Elias, outros dizem que... Aí, e vocês? Aí Pedro vem, toma a frente e fala, tu és o Messias, Filho de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala, muito bem, Pedro, muito bem, foi Deus que te revelou isso. Aí Jesus começa a falar que teria que morrer, aí Pedro já vem e fala, não, você não faz isso não. Na mesma sequência, na mesma hora, Jesus já olha para ele e fala, passa de mim, Satanás, para trás de mim. Ou seja, Pedro ele tem uns pontos máximos lá em cima e uns lá embaixo. E a gente olha e fica olhando e fala, mas será que passa pela cabeça de Pedro? Já parou para imaginar isso? Às vezes a gente lê umas sequências da vida de Pedro, umas passagens que Pedro está. Outro dia eu estava me perguntando isso. Será que passava pela cabeça de Pedro? Tem hora que ele estava voando, tem hora que ele estava se arrastando. Tem gente que é assim. Continua, nós vivemos tempos assim também. Aí Pedro ele desce e começa a andar sobre as águas. Uma experiência única também. Aí já não seria mais os 12. Aí se perguntasse aqui somente Pedro. Se todos eles estivessem aqui, só Pedro falaria, opa, aí é comigo. Só eu tenho essa experiência. Calma, rachou. Só que no meio dessa experiência tão grande, aleluia, no meio dessa experiência tão maravilhosa, Pedro deixou de olhar para Jesus. E olhou para o vento, olhou para o mar e começou a afundar no meio do caminho. Aleluia. E foi para isso que Jesus te trouxe aqui nessa noite, para te dizer, não olha para o vento, não olhe para o mar, não olhe para nada dos problemas que você está passando. Olhe para mim, porque eu tenho controle de todas as coisas. Eu não perdi o controle, eu vim ao seu encontro. Eu volto e trago providência nessa situação. Foi para isso que Ele te trouxe nessa noite. Ele tem o cuidado de te sarar nesse momento. Amém. Senhor, amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Mas é difícil isso, né? Aí a gente olha e fala, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu poderia falar o mesmo dos irmãos. Mas a confiança em Deus é o princípio. Quando nós confiamos em Deus, nós passamos por barreiras que as outras pessoas passam, olham e falam, como conseguiu passar? E aquilo que o pastor estava falando hoje cedo, tem pessoas que estão passando por uns processos que a gente não entende, processos difíceis que a gente olha e fala, meu Deus, como essa pessoa está feliz? Ela te dá a paz, ela transmite a paz, não é aquele negócio de a paz, porque tem paz que é da boca para fora, né? Mas tem paz que vem de dentro, a gente olha e fala, isso tem paz mesmo. Já se em todo lado uma pessoa que tem paz mesmo, dá vontade de postar mais um pouco, né? Dá vontade de você ficar mais um pouco. Outro dia eu parei para conversar com dois meninos lá, dois jovens, mas jovens crentes, aqueles que oram, que buscam a Deus. Aí eu parei para conversar com eles, eram 11 horas da noite. Aí eu falei, vou ficar meia hora por aqui. Aí deu meia-noite, a gente esqueceu do relógio, né? Aí falando de Deus. Aí eu olhei pro relógio, já era quase 3 horas da manhã. Eu falei, tem que ir embora. Aí não dava vontade de sair de perto deles, porque eles tinham experiências boas de Deus. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam que independente do processo que eles estavam passando, e eles passam por processos difíceis, mas é bom você olhar e falar, essa pessoa está passando por um processo tão difícil, mas ela tem paz no coração, dá vontade de ficar com ela. Na hora que a gente se despede, a gente fala, será que não dá para levar ela para casa e ficar mais um pouco lá conversando? Que nós sejamos essas pessoas que tenhamos paz no nosso coração para transmitir, porque Jesus está aqui, Ele é o príncipe da paz, Ele pode nos dar essa paz nessa noite. Ele veio no nosso encontro. Aleluia. Aleluia. Calma, cachorro que ele canta. Aí Jesus sobe no barco, resgata Pedro.
sobe no barco e o vento e o mar se acalmam. O vento e o mar se acalmam, tranquilizou. Jesus está no barco. Jesus entrando no barco, o mar se acalma. Mas tem uma outra passagem que Jesus já estava no barco. Lembra? Jesus está dormindo na polpa. Eles vão chamar Jesus e falam: mestre, precisamos morrer. E o barco também está sofrendo, está passando por uma tempestade. Jesus se levanta e fala para o vento: calma. Para o mar também a mesma coisa. Eles se maravilham e falam: quem é esse que até o vento e o mar ele pode acalmar, lhe obedece? Quem é esse? Esse é Jesus de Nazaré. Esse é Jesus, é aquele que nós estamos adorando nessa noite. Esse é Jesus, aquele que está no nosso meio nessa noite. Esse é Jesus, aquele que está no nosso meio, que fez o nosso coração arder com a sua presença nessa noite. Esse é o Jesus que veio por cima do mar ao teu encontro e te tirar dessa situação. Esse é o Jesus que está estendendo a mão para você nessa noite. Esse é o Jesus que tem cuidado de você nessa noite. Esse é o Jesus que está falando no nosso coração: tenhamos paz no nosso coração. Esse é o Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está no nosso meio. Glória a Deus. Será que nós podemos sair daqui alegres? Será que nós podemos sair daqui em paz? Será que nós podemos sair daqui regozijando com a presença dele? Esse Jesus que falou conosco nessa noite. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Dá uma saia, dá uma Vamos orar nesse momento? Amém. Você tem paz no nosso coração nessa noite. Aleluia. Se o vento estava batendo no seu barco, se a tempestade estava batendo no seu barco, e você entrou aqui com medo, se você entrou aqui com medo, mas Jesus falou ao seu coração, vamos orar aqui, vem até aqui, nós vamos orar juntos nessa noite. Mas só se Jesus falou ao seu coração nessa noite, saia do seu lugar e vem até aqui.